Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. Meu nome é Akin, eu sou psicólogo e hoje vamos falar sobre um tema bem interessante. Antes de falar sobre o tema, eu gostaria de perguntar para você, será que comprar roupa melhora a autoestima? Será que gente com boa autoestima é realmente gente rude? Será que a autoestima é a solução para todos os males? Aquela coisa do tipo assim, nossa, se eu tivesse uma autoestima boa, eu faria isso, não faria aquilo, deixaria de fazer aquele outro, etc, etc e tal. Bom, vai pensando nessas perguntas porque o tema de hoje é autoestima. Então vamos começar o tema de hoje falando a respeito dos mitos sobre a boa autoestima. Bom, uma das coisas que eu sempre gosto de falar é que às vezes as pessoas acreditam que tem um jeito certo e um jeito errado, né? Ou seja, que pessoa com boa autoestima age de uma forma específica e quem não tem não age de uma certa forma. E isso é um mito, é um erro de pensar por causa do seguinte: a autoestima ela está conectada diretamente com as crenças, as virtudes pessoais e as forças da pessoa. Ou seja, é impossível, é muito difícil, na verdade, impossível não, né? Mas é muito difícil de você ter duas pessoas com boa autoestima que se comportam exatamente igual no mundo externo. Então, uma pessoa, por exemplo, mais introvertida, ela talvez não goste tanto de contato social, ou melhor dizendo, ela nutre a autoestima dela de uma forma em que o contato com outras pessoas não é tão importante quanto uma pessoa extrovertida, né? Uma pessoa extrovertida, por sua vez, muito provavelmente, quando está desenvolvendo uma boa autoestima, vai dar mais valor para os contatos sociais. Isso não quer dizer que introvertidos e extrovertidos não devam, por exemplo, trabalhar a questão social para desenvolver uma boa autoestima, mas quer dizer que eles vão dar pesos diferentes para isso, vão ter valores diferentes. Assim sendo, enquanto uma pessoa extrovertida fala que a autoestima dela está muito bem quando ela está com contato com todo mundo, quando ela está indo bem, para uma pessoa introvertida isso não faz tanta necessidade assim, né? Então, esse é um mito sobre a autoestima, que tem o jeito certo de ter autoestima e o jeito errado. Então, isso não acontece. Acontece o quê? Quando você não segue as tuas crenças, as tuas virtudes, as tuas forças pessoais, aí sim você termina por não criar uma boa autoestima, tá? Num outro pod, eu vou falar exatamente sobre a respeito da estrutura da autoestima, tá? E vocês vão conseguir entender isso melhor, mas fiquem com a mente ligada nesse mito. Uma outra ideia a respeito do jeito certo e do jeito errado é que a autoestima ela não é fixa. Ou seja, as pessoas dizem, se eu tivesse boa autoestima, e elas falam disso como se ela fosse ter um carro, né? Então, eu tenho um carro, agora eu posso ir para a praia. E a autoestima, ela não é uma coisa que vem antes do comportamento. Ela é um resultado que vem depois do comportamento. A melhor comparação com a autoestima, na verdade, é, por exemplo, com a atividade física. Então, o que acontece? O sujeito que quer melhorar o fôlego, ele não vai melhorar o fôlego antes de começar a correr ou caminhar. Ele primeiro precisa caminhar e correr para daí melhorar o fôlego, melhorar a forma física. Quanto mais ele correr, quanto melhor ele correr, melhor vai ficar o fôlego dele. Agora, se o sujeito para de executar aquele comportamento, o fôlego também vai diminuir, né? Então, essa também é uma questão interessante sobre a autoestima, porque muitas pessoas falam, se eu tivesse uma boa autoestima, e ficam esperando algo acontecer, a boa autoestima chegar, para daí eles começarem a fazer as coisas que querem. Porém, o fato é que é exatamente o contrário. Se você ficar esperando, você não vai fazer o que você precisa fazer. E é exatamente isso que vai te trazer a boa autoestima. Ou seja, fazer coisas que de fato nutrem a sua autoestima, tá? Então, eu gostaria que vocês ficassem inicialmente com essas duas ideias, tá? E nós vamos passar para mais uma. A autoestima, ela é geralmente confundida com uma emoção, tá? As pessoas dizem, eu estou me sentindo bem, minha autoestima está boa. Isso não é necessariamente verdade. A autoestima, ela é mais uma avaliação de um ponto de vista até moral que a pessoa tem sobre si própria.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Como é que a gente verifica a autoestima de uma pessoa? Não é se ela está alegre ou triste, mas sim assim, ó, um tipo de teste. A pessoa tem um revés, né? Tá lá no trabalho dela e acontece alguma coisa negativa, por exemplo. Ela comete um erro. O que se espera quando a pessoa tem uma boa autoestima? Primeiro, que ela vai conseguir perceber o erro, tá? Vai conseguir assumir esse erro e assumir uma atitude ativa, proativa, em cima disto, né? Quando ela faz este movimento, ela está dando valor àquilo que ela faz, mesmo ela tendo errado. Então, ela dá valor àquilo que ela faz e se compromete com fazer algo melhor ainda, tá? Então, esse é um exemplo de teste. Quando a pessoa está com a autoestima baixa, a tendência dela é começar a se criticar, se achar uma idiota, ela começa a hipergeneralizar e ter uma penetrabilidade disso, digamos assim, pô, se eu errei esse negócio não sirvo para nada mesmo, minha vida vai ser um fracasso. Então, esse é um sintoma de uma autoestima baixa, né? E não o fato da pessoa ficar triste. Vamos pensar que se você erra no teu trabalho, tu vai ficar triste, não vai ficar alegre, né? Errei no trabalho. Mas se você fica triste e tem esta avaliação, este é um sinal de uma autoestima positiva. O que mata outro mito de autoestima, que a pessoa com autoestima está sempre alegre, está sempre feliz e sorridente. Não. Pessoas com boa autoestima vivem todas as emoções, todas elas. Esse também é um outro traço comum em pessoas que têm boa autoestima. A tendência é de ter menos medo do que você sente, menos medo das emoções como um todo. Porque à medida que a tua autoestima está indo bem, você começa a se perceber e se conhecer mais. E à medida que você começa a fazer isso, você reconhece mais emoções dentro de ti e se sente mais à vontade com elas. E com as respostas que você dá para as situações que geram essas emoções também. Então, nesse sentido, quanto mais emoções a pessoa consegue sentir e mais respostas ela consegue dar à emoção, também é um sinal de boa autoestima. E agora vamos voltar no comecinho. Será que comprar roupa melhora a autoestima? Eu vou falar um pouquinho sobre a relação que, especialmente no Brasil, é muito forte entre autoestima e beleza. Então, assim, gente, pode soar incrível para você isso, mas autoestima não tem absolutamente nada a ver com beleza. Kim, mas quando eu vou no cabeleireiro e faço meu cabelo e com uma roupa nova, a minha autoestima melhora muito. Não, fofa. O que acontece é o seguinte. A tua autoestima não melhora. O que acontece é que você olha para você mesmo no espelho e se sente bonito. E se sentir bonito no nosso país é algo que é muito valorizado, tá? Então você fica com aquele ego inflado e você se sente bem. Esse sentir-se bem não necessariamente está aumentando a sua autoestima. Por exemplo, a pessoa pode se olhar e dizer, agora sim eu vou, por exemplo, sair no final de semana e vou conseguir ficar com alguém. Esse é um sinal de uma autoestima baixa, mesmo você se sentindo bem com a roupa nova e o cabelo novo que você está. Porque você está atribuindo a isso o valor e não a sua pessoa. Então, a autoestima ela não é um sinônimo de beleza. Ficar bonitinho não é uma coisa que ajuda a autoestima. Gente, eu atendo várias pessoas lindas, né? Homens e mulheres, e que na hora de, por exemplo, paquerar, o que fala mais alto é a autoestima baixa. E embora sejam pessoas muito bonitas, muito interessantes, não consegue se sentir assim, mas o que o outro vai ver em mim? E fala, meu Deus do céu, o que não vai ver em você? Né? A autoestima, a pessoa com boa autoestima, ela é grosseira. Esse é um outro mito que aqui no Brasil a gente tem muito. A pessoa com autoestima fala o que quer, não tá nem aí, dá umas porradas nos outros e pronto. Bom, existe uma diferença entre você ser grosso, você ser sincero e você ter uma boa autoestima. Pessoa que tem boa autoestima, por exemplo, leva muito em conta os seus relacionamentos sociais. Assim sendo, ela pode até vir a ser rude, mas ela é rude quando a situação realmente necessita disto. Ela não é rude à toa, né? Ou ela não é rude desnecessariamente. E ser rude também não tem absolutamente nada a ver com você ser sincero. Você pode ser uma pessoa extremamente sincera sem ser rude. Então, essa questão que conecta a pessoa que dá patada com a pessoa que tem a boa autoestima, ela também é um mito, ela também é falsa, tá? Bem nesse sentido. Pessoas com boa autoestima tendem a gostar de relações sociais e tendem a ter cuidado com os outros. Por que elas fazem isso?
Porque como elas desenvolveram uma boa autoestima nelas, elas sabem o quanto que é difícil ter uma boa autoestima. Elas sabem onde dói o calo e, a não ser que seja muito necessário, elas não ficam distribuindo porrada, né, bordoada à toa. Não ficam sendo grosseiras com as pessoas à toa. Tá? Então, assim, isso daqui dando uma olhada naquelas questões, aquelas perguntinhas que eu trouxe no começo do podcast, né, a respeito disso. Por fim, essa ideia da autoestima ser uma solução, a autoestima, assim como a forma física, ela não é uma solução. Eu volto a insistir nisso. Ela é um resultado. Agora, o que acontece? O sujeito está lá há 3 anos fazendo academia, fazendo crossfit, correndo e tal, não sei o quê. Aí esse sujeito, por exemplo, sofre um acidente e tem que ficar 2 meses parado sem fazer nada. Né? É óbvio que quando essa pessoa for retornar à atividade física, por ela ter uma vida já de esporte, de cuidar da alimentação, ela vai se curar mais rápido do que, por exemplo, uma pessoa sedentária com colesterol altíssimo e que não faz nada da vida em termos de esportes. Né? Então, a autoestima ela tem essa força, vamos dizer assim. A partir do momento que você começa a ter comportamentos que nutrem a autoestima, a tua autoestima fica forte e ela se sustenta em algum momento difícil. Ela te ajuda neste momento difícil. Né? Agora, é importante entender que a tua autoestima só vai existir se você a nutrir. Porque se você não nutrir, ela não vai existir nunca. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Sendo assim, a autoestima não é uma solução para mal nenhum. A autoestima é uma consequência. Ela, por si só, é o resultado. Né? Então, a gente não deve buscar a autoestima esperando que quando a gente tiver uma boa autoestima, nós faremos ou deixaremos de fazer alguma coisa. Mas, pelo contrário, nós temos que entender que quando nós começarmos a fazer algo ou deixar de fazer algo, é que nós vamos nutrir uma boa autoestima que mais tarde, caso a gente venha precisar, vai dar uma ajuda para a gente num momento difícil da vida. Tá? Muito bem. Também tem uma questãozinha que eu coloquei aqui que conecta a autoestima com compra, de uma forma geral. A autoestima não melhora com compra, gente. Tá? Não importa o quão feliz você está de ter comprado uma coisa, de ter comprado outra, a compra por si só não melhora a autoestima. É diferente de quando, por exemplo, você vai comprar algo e esse algo está conectado a todo um processo de desenvolvimento pessoal. A pessoa, por exemplo, estava numa depressão, sem fazer nada da vida, vai na terapia, começa a se mexer, começa a estudar, arranja emprego, começa a trabalhar, começa a economizar e aí ela conquista lá o carro dela. Não é a compra em si. É que a compra é o resultado de todo um processo. Ela marca um momento. Mas não é a compra em si, entendem? É o significado que essa compra tem. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Elas atribuem ao ato de comprar, ou à coisa que foi comprada, a possibilidade de lhe trazer a autoestima. E isso não acontece. Você compra o celular novo, 1 mês depois você já nem lembra que ele era novo. Né? 1 mês depois a tua vida volta para estaca zero. E isso tem um pesquisador chamado Martin Seligman, que ele demonstra isso, inclusive, com ganhos de jogos de loteria, né? Então, ele faz a pesquisa lá nos Estados Unidos, né? Mas as pesquisas mostram que as pessoas, 6 meses depois, no máximo 1 ano depois, voltam a ter o mesmo nível de autoestima e de felicidade que elas tinham antes. Então, não se iluda. Compra é legal, é divertido, eu adoro fazer compra, mas isso não vai aumentar a sua autoestima. A autoestima é uma coisa mais do ponto da moralidade, e não do ponto de vista bom ou ruim, né? Mas de um ponto de vista de isso que eu estou fazendo tem a ver com a minha pessoa? Isso que eu não estou fazendo está protegendo os meus valores, as minhas virtudes pessoais? Tá? Isso faz eu ter uma vida consciente? Isso faz eu me sentir responsável comigo mesmo? Essas são algumas das perguntas que, quando respondidas de forma positiva, geralmente aumentam a autoestima das pessoas. Então, esses pontos todos que eu trouxe são os mitos sobre quem tem boa autoestima. Né? Então, quem tem boa autoestima, gente, não é super-homem, não é super-mulher, que consegue fazer tudo, que dá conta de tudo, que é uma pessoa linda e maravilhosa. É uma pessoa que resolveu se esforçar. No próximo episódio, eu vou estar falando a respeito da questão de como a autoestima é estruturada, quais são os focos principais, os pilares da autoestima. Né?
Mas antes eu resolvi começar com isso, falando dos mitos. O que não é autoestima. Então, assim, se você tem apostado suas fichas em tudo isso que eu falei hoje, esquece. Não aposte mais, porque isso não vai melhorar a tua autoestima. Isso vai melhorar a tua emoção a curto prazo. Né? É óbvio que comprar roupa nova é legal, é gostoso, eu gosto. Mas isso não é algo para minha autoestima. Né? Também, esqueça essa ideia de que emoção positiva sempre é sintoma de quem tem uma boa autoestima. Quem tem emoção positiva sempre é um ser fictício, porque o ser humano não é assim. Né? As pessoas podem ter um temperamento mais alegre, um temperamento mais extrovertido, mas todos nós sentimos tristeza, medo, raiva, e é importante sentir isso. Todas as emoções, e isso também vai ser tema de um outro podcast, todas as emoções, de certa forma, nutrem, ajudam a gente a nutrir a autoestima. Tá? E enquanto a autoestima ser uma solução, já está bem claro que ela não é. Tá? Muito bem. Então, eu gostaria de deixar uma dica de leitura para vocês, que é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Este livro não fala especificamente sobre autoestima, tá? Ele fala mais sobre a coragem de ser imperfeito, como o título já sugere, né? E eu acho interessante de quem está buscando autoestima ler este livro por causa do seguinte: ele mostra o quanto que você ser imperfeito e aceitar isto vai ajudar você. E tudo que ela fala no livro são temas que também têm a ver com a questão da autoestima. Então, geralmente, as pessoas têm uma concepção de que quem tem autoestima alta é uma pessoa perfeita. E é exatamente o contrário. Ela é imperfeita. E é por ser imperfeita e se perceber imperfeita que ela aprende a cuidar de si e se valorizar tal como ela é. E é disso que este livro fala bastante. Por isso que eu gostei bastante dele e resolvi colocar ele aqui como uma sugestão de leitura para vocês, tá? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Quem gostou, comenta, dá joinha, compartilha. Quem não gostou, fala mal e compartilha falando mal. Também gostaria de convidar vocês para verem o meu canal no YouTube, o Akin R. Neto. Me seguir no Facebook e no Instagram, conhecerem o meu blog também. E lá no Facebook, se vocês quiserem, tem a inscrição para a newsletter. E também, se você não conhece ainda, conheça os meus livros, o Psicoterapia em Gotas 1 e o Psicoterapia em Gotas 2. Agradeço a todos vocês pela presença, um grande abraço e ótima semana.